Bom, se esse vídeo por algum motivo apareceu para você, talvez por um post que eu fiz no LinkedIn, ou se simplesmente esse vídeo foi recomendado para você no YouTube, eu me chamo Vitor e esse é um vídeo que eu vou discorrer um pouquinho sobre o meu primeiro projeto, assim, entre aspas, de verdade que eu fiz. E é isso. Bom, para começar aqui, eu vou discorrer um pouquinho sobre a escolha do meu projeto, do porquê eu ter escolhido ele, de como surgiu essa minha ideia da escolha. Bom, basicamente, o que eu poderia falar é que eu já venho desenvolvendo alguns projetos ao longo desse um ano de estudo direto, desde que eu entrei na faculdade. E esse projeto em específico agora surgiu com uma necessidade de eu fazer, de eu ter um projeto assim que eu podia falar, tá, esse aqui é o meu projeto, né? O melhor, o melhor visualmente colocado que chamaria uma atenção. E eu escolhi um sistema de agendamento justamente porque eu tinha visto alguns exemplos de projeto de portfólio e vi que agendamento na grande maioria é bem visto, né? E também surgiu uma necessidade que agora minha mãe, ela se formou recentemente, então, em psicologia, e o que eu pensei inicialmente é que se esse projeto fosse para frente futuramente, eu conseguisse escalar aplicando os conhecimentos que eu venho testando ao longo desse tempo, poderia se tornar algo real no futuro, né? Que eu pudesse ajudar ela com isso. E basicamente foi assim que surgiu a minha escolha sobre o projeto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura, começando aqui pelo meu front-end. Ele está hospedado na Vercel. As tecnologias que eu estou utilizando nele é o Vite mais o React. Aí eu estou utilizando o React Doom para para fazer as rotas no front-end, no direcionamento. Bom, a escolha do React foi basicamente porque era a tecnologia que a que eu melhor conhecia, assim, e a que eu achei mais fácil de entrada, né? Então foi por isso basicamente a minha escolha sobre ela e eu tentei ser o mais performático possível com ela, a questão do carregamento, de carregar as coisas antes do usuário entrar na aplicação. Eu pesquisei um pouquinho o que eu poderia fazer para melhorar isso, para não ter que ficar carregando milhões e milhões de coisas na tela a todo momento. Bom, todas as requisições são feitas com cookies, né? E como o meu back-end está hospedado no render, acaba que é aquela questão de cookies cross-site. Então, eu tive muito problema com isso de começo, porque eu já tinha estudado um pouquinho sobre os cookies, só que eu não sabia que tinha essa relação do cookies cross-sites. Bom, falando mais um pouquinho sobre os cookies estão sendo utilizados para autenticação e para guardar estado da aplicação. Por exemplo, se o usuário colocou a aplicação no modo escuro ou no modo claro, e para renderizar as rotas protegidas. É igual, no caso, se o usuário não tiver autenticado e tentar, por exemplo, tentar acessar a home pela barra do navegador, se ele não tiver autenticado, ele vai ser redirecionado para a página inicial da aplicação. Agora falando um pouquinho sobre o back-end, antes de qualquer requisição de fato chegar ao back-end, primeiro ela está passando pelo Redis, que está servindo como rate limit para controle das requisições. A biblioteca que eu estou usando para gerenciar isso tudo é a Slow API, que basicamente ela está pegando o IP do navegador do usuário
e também está identificando o usuário pelo ID dele. Porque senão seria, de fato, seria muito fácil ficar mudando IP e fazendo várias e várias requisições. Então, nesse contexto, eu estou utilizando o identificador único dele para poder fazer esse controle também de requisição. Bom, continuando aqui no back-end, eu vou falar um pouquinho sobre a minha estruturação de pastas e o que eu estou utilizando aqui. Bom, no meu, no meu server eu estou utilizando o FastAPI como meu app web e aqui é a minha estrutura de pastas. Bom, eu estou utilizando essa pasta app aqui para centralizar basicamente tudo que vai estar dentro do FastAPI. Então, dentro da minha pasta app, eu tenho minha pasta API, e dentro da pasta API eu vou ter meu versionamento. Então, por exemplo, aqui V1, V2, se tiver mais de uma versão. Aí dentro do versionamento dela vai ter os endpoints, os repositories, que basicamente vão ser as consultas por banco de dados, alguma coisa assim. E tem a minha pasta service, que basicamente vai estar cuidando das regras de negócio, como é, um usuário administrativo não poder acessar determinado recurso que deveria ser destinado a somente clientes, vice-versa, não poder ter mais de um usuário com o mesmo e-mail, esse tipo de regra. Aí eu tenho minha pasta útil aqui, basicamente aqui eu vou ter a formatação dos horários, que basicamente todos os meus horários estão sendo salvos no TC, no banco de dados. Então, e outras funções. Aí eu estou basicamente colocando tudo dentro dessa pasta útil. Dependências que eu tenho no FastAPI, por exemplo, corrente user, para saber qual é o usuário que está logado, conexão com o banco, conexão com Redis e basicamente é isso. Aí eu tenho o meu router aqui, que basicamente vai centralizar todos os endpoints. Então, em vez de eu ficar tendo que ir lá no app exportar rota por rota, eu só exporto o router lá dentro do meu app. Aí, continuando aqui dentro do app, eu vou ter minha pasta core, que basicamente vai estar sendo responsável pela segurança e pela pelas minhas questões de variáveis de ambiente também. Que eu estou utilizando o PyDent para gerenciar as minhas variáveis de ambiente. Bom, seguindo aqui na minha pasta DB, basicamente eu vou ter aqui minhas configurações de conexão com o banco de dados, quantas conexões pode ter por sessão, o tempo que essa conexão deve estar ativa ou não, se deve expirar após um commit. Aqui na minha pasta Grok eu vou ter todo o meu gerenciamento do agente de IA, ou seja, vou ter minha conexão com o agente, e o modelo que eu estou utilizando é o Llama 3.1, que até então, dando uma pesquisada no Grok, assim, e em geral parece ser um modelo que menos vai consumir token, pelo que eu vi, não posso estar meio errado nisso. Mas bom, aí dentro da minha pasta Grok tem um arquivo de FAQ, que vão ser as perguntas frequentes, que eu fiz uma listinha, né, para poder evitar a chamada até o agente. E também eu vou ter um cache das respostas vindo da IA, que nesse caso basicamente toda resposta que ela vem, eu faço um cache no Redis. Aí, caso tenha outra pessoa que faça exatamente a mesma pergunta,
Em vez de pôr agente, eu basicamente só pego ali do Words e mando para ele. Aqui na minha pasta moda eu vou ter todos os meus modelos do banco de dados, relacionamento. Aqui na minha pasta Redis eu vou ter a configuração de cachê, minha conexão com Redis, esquemas, todos os meus esquemas de envio de payload, de resposta nas rotas dos endpoints, que eu fiz questão, né, de pelo menos deixar documentado toda o meu retorno dos endpoints. Aí, aqui meu arquivo main, basicamente minha configuração inicial do aplicativo do Fast API. Lá eu tenho configurado o COS. Eu tenho também configurado alguns expressions que vem do que vem em inglês no caso, né? Aí para ter uma experiência melhor assim de usuário, eu basicamente estou traduzindo algumas coisas assim, né? Ah, minha pasta migrations que vão ter basicamente toda a evolução do meu banco de dados e o gerenciamento, né? Para poder criar as tabelas no banco de dados. Barra testes aqui eu vou ter todos os meus testes de unitário e de integração. Bom, eu tenho o meu arquivo Docker Ignore aqui, que basicamente eu estou tirando, né, as pastas inúteis que não deveriam ir para lá. Arquivo.env, git ignore e meu alembic.env configurado para acessar o banco de dados. E de gerenciador de ambiente eu estou utilizando o Poetry, que já é um gerenciador que eu venho usando aí faz um tempinho. E desde que eu comecei a utilizar ele eu gostei bastante, porque tem uma facilidade, né, de utilizar, eu diria. Bom, voltando aqui para o fluxo da arquitetura, só um dedo aqui de como é que está sendo feito, né? Quando eu vou processar algum pagamento no Mercado Pago, que basicamente esses são os dois únicos serviços externos que eu estou utilizando aqui na aplicação, que é o gateway de pagamento do Mercado Pago e o agente de IA do Grok. Bom, quando gerado um pagamento aqui, basicamente eu abro, mando não, tem a rota com o meu webhook lá para o Mercado Pago mandar a requisição e eu confirmar e mudar o estado da consulta, né? Basicamente confirmando o pagamento e mudando o estado da consulta para confirmado. Aqui no Redis aqui, né, de cachê, estou fazendo basicamente um cachê bem simples de algumas coisas que não mudam muito, né? Porque basicamente, como é um sistema de agendamento, muita coisa que muda. Então, o usuário pode remarcar, pode cancelar alguma coisa. Então, esses dados eu basicamente evitei colocar em cachê e coloquei basicamente só o que eu achei que não fosse mudar tanto. Bom, de banco de dados eu estou utilizando o Postgres, que é o banco que eu mais tenho uma finalidade, assim, finalidade não, facilidade de utilizar. Bom, agora eu vou mostrar um pouco sobre o layout da aplicação, as funções que tem dentro do sistema. Bom, essa é uma página inicial que eu fiz, basicamente para falar um pouquinho sobre a clínica, os serviços oferecidos por ela, profissionais. Aqui é uma página de login barra página de cadastro, né? Você pode ver aqui, clicando. E aqui eu fiz o que eu posso chamar de algo interessante, até assim por dizer, porque o render, que é onde o meu serviço backend está hospedado,
tem aquela questão de que ele dorme, né? Assim, ele acaba por dormir para poder economizar os recursos da infraestrutura deles. Então, as hospedagens de graça têm essa questão de acabar dormindo. Aí, quando um usuário tenta acessar aqui e o serviço está meio que dormindo, quando ele for tentar logar, vai ficar aqui assim durante um tempo, sem recarregar a página, só esperando a resposta, no caso. É bom aqui, já é o usuário logado. Aí ele entrar, vai ter essas três funções principais aqui na área Home. E aqui, onde está escrito próximas consultas, vão ser as três próximas consultas confirmadas do usuário, contando a partir do dia de hoje, as três próximas consultas. Aí aqui tem se o usuário escolher ficar no modo claro ou no modo escuro, que fica salvo o modo de escolha dele. Bom, aí aqui tem a página de simular agendamento, que basicamente o usuário vai fornecer uma data, um horário e um serviço, porque tem que contar a questão do tempo que o serviço vai levar. Vamos supor, igual a terapia cognitiva comportamental. Geralmente seria 50 minutos, ou seja, isso também contaria na hora de voltar uma lista com todos os profissionais disponíveis. Deixa eu ver se eu tenho. Bom, aqui ó, como você pode ver, voltou a doutora Paula Oliveira, que estaria disponível para atender esse exato dia nessa hora com esse tipo de serviço oferecido com o tempo estimado. Aí também tem vale ressaltar, tem uma validação aqui em relação à data e horário, né? Que a data não pode estar no passado, isso está sendo verificado. Aqui mostra o histórico de consulta, ou seja, toda consulta, seja confirmada ou não, ou foi cancelada, todo o histórico vai estar aqui. E tem um chatbot, que é a integração com o modelo de IA da plataforma do Grok que eu estou usando, que é o Llama 3.1, se não me engano. É bom som. Aí, bom, como você pode ver, quando a gente envia uma mensagem, se não tiver a resposta já nas perguntas frequentes, ele vai passar para o chatbot de IA, que a gente vai ter ver aqui, ó, o source. Essa resposta veio do agente. Aí ele respondeu aqui: eu posso ajudá-lo a marcar uma consulta na clínica, tudo mais. Se agora eu fizer exatamente a mesma pergunta para ele, ao invés dele voltar pela IA, ele vai vir pelo Words, que fez o cachê dessa resposta. Bom, continuando aqui nas funções dos usuários, a gente tem o marcar consulta, que de fato vai realizar a questão de marcar consulta. Então, o usuário vai fornecer uma data, que seja uma data válida. Vai escolher um serviço, aqui vão estar especificado o nome do serviço, o valor e a duração dele. Aqui vão ter os psicólogos. Deixa eu ver. Aqui. Bom, aí após a confirmação não, é a pré-confirmação da consulta, no caso. É marcado, vai ficar aqui com status pendentes e o usuário pode prosseguir para o pagamento, que vai ser redicionado aqui para as consultas em progressos, que basicamente vão ser todas as consultas contando do dia de hoje para frente que estão em aberto, que estão com status de pendente, que a pessoa pode pagar a consulta, remarcar, cancelar.
Se o usuário escolher pagar a consulta, ele vai ser redirecionado para o Mercado Livre. E aqui ele vai estar, ele vai poder pagar aqui, que esse aqui está no modo Sandbox. Então, a gente paga aqui. E ele vai redirecionar para essa página de pagamento bem sucedido, após o pagamento. Aí aqui pode escolher voltar para Home direto. Após a confirmação de pagamento pelo Mercado Pago, na rota webhook da aplicação, a aplicação vai estar atualizando o status da consulta para confirmada. E vai estar aparecendo aqui já na tela Home, você pode estar vendo aqui, como uma das próximas consultas. Bom, aqui outra função que a gente tem é a busca por serviço, que o usuário pode estar filtrando entre esses parâmetros que tem aqui, que são o nome do serviço, o preço mínimo, a duração e a lógica do filtro, que basicamente vai ser aqui o que ele tem que corresponder a exatamente todos os critérios anteriores, ou seja, se o usuário colocar o nome do filtro, tem que ser exatamente o mesmo nome, o preço máximo tem que ser exatamente o mesmo nome, a duração tem que ser exatamente a mesma, e tem o filtro ou, que basicamente vai ter que responder a pelo menos um critério estabelecido, ou seja, nome do serviço parecido, ou preço máximo, ou duração. E aqui basicamente vai ter todo o histórico de consulta de um usuário. Confirmado, deletada não, perdão. Cancelada, remarcada, toda a consulta vai estar aqui, independente. Se está no passado, se já passou a consulta ou não, vai ter um histórico de todas as consultas aqui. Basicamente, essa aqui vai ser a página de configurações de conta. Então, se o usuário quiser atualizar alguma credencial dele, um e-mail, a senha e a opção de estar desativando a conta dele. Como eu ainda não implementei a questão da cascata, né? Porque se um usuário tiver a deletação em cascata, que se o usuário ainda tiver um pagamento ou uma consulta em aberta, acaba gerando aquele erro no banco de dados por ficar sem a chave estrangeira. Então, por enquanto, ele só vai estar podendo desativar a conta dele daqui. E bom, aqui também tem a opção de sair, o usuário vai ser deslogado para a tela principal. Basicamente é isso, ele vai limpar os cookies da aplicação e vai voltar aqui para a página principal. Bom, basicamente foi isso o vídeo. Nesse vídeo eu só abordei a arquitetura por trás do projeto, estruturas de pasta, basicamente como eu estou gerenciando meu projeto num todo e algumas funções de usuário. E eu pretendo fazer outros vídeos futuramente explicando as funções de psicólogo e de administrador, mas no geral para esse vídeo só foi somente isso. Então, obrigado se você assistiu aqui até agora.